E a gente inicia mais uma resenha da bola que terá Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, analisando o jogo mais aguardado da 28ª jornada. Flamengo e Palmeiras, com o Flamengo vencendo por 3-2 no jogo que teve muitas afirmações, polêmicas antes, durante e depois da partida. Já Fernando César vai chegar direto de Curitiba, no Paraná, destacando a disputa pelas demais vagas à Copa Libertadores da América. E Robinson Lessa, de Penedo Lagoas, e os jogos da fase semifinal da Libertadores. De um lado, a LDU recebendo na primeira partida o Palmeiras em Quito e o Flamengo no Maracanã vai encarar a equipe argentina do Racing. Também informações aqui da Taça de Portugal. Tudo isso não sai daí, é já, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola. Programa esse que iremos abordar o jogo mais aguardado da última rodada, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Também tem informações da disputa das demais vagas à Copa Libertadores de 2026, como também os jogos semifinais da atual Libertadores, a Libertadores de 2025, com a LDU recebendo o Palmeiras e o Flamengo encarando o Racing. Tudo isso já na resenha da bola, que tem o oferecimento da Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com um valor incomparável e uma qualidade também impecável. Você vai lá no link da descrição deste vídeo e conhece todas as camisas disponíveis de clubes e seleções na Agóis Esportes. Mas agora, iniciando mais uma resenha da bola, eu vou dar um pulo até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes. A partida mais aguardada, sem dúvida alguma, desta 28ª rodada, que tem 3 partidas, né? No momento que a gente está a gravar esse programa, os jogos estavam próximos de começarem, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas, sem dúvida alguma, o Palmeiras, o Flamengo e Palmeiras, melhor dizendo, no Maracanã, foi a partida mais comentada durante a semana, e o Flamengo acabou vencendo, 3-2, tudo igual agora. O Palmeiras tem uma vitória a mais, mas em pontos as duas equipes estão empatadas. No jogo, como sempre, com polêmicas, certas confusões, cartões, enfim. Mas eu quero que você analise isso aqui para os internautas, né, para os inscritos no nosso canal. Um abraço! Olá, gente da Resenha da Bola. Afora lances discutíveis fruto da deletéria falta de patronização de conceitos da arbitragem brasileira, geradora de intermináveis polêmicas e exacerbada guerra midiática, o clássico desse domingo no Maracanã, como se previa, foi o ponto alto do Brasileirão Série A em 2025. Em jogo decisivo a 10 rodadas do fim da temporada nacional de pontos corridos, venceu a maior eficácia do Flamengo contra a eficiência estratégica do Palmeiras. Eficácia e eficiência, termos parecidos, com sutis diferenças de significado. Enquanto o eficaz realiza as coisas certas e atinge seu objetivo, o eficiente procede de forma estruturalmente correta,
todavia não necessariamente a se sobrepor com seus recursos. Daí a vitória do Flamengo ao fazer do mínimo o máximo, ao tirar vantagem de falhas pontuais e fatais do Palmeiras, numa tarde chuvosa de gramado perfeito e mais de 71 mil torcedores no icônico estádio do Rio de Janeiro. Se o time de Abel Ferreira foi incisivo em encurtar espaços e desmontar o festejado modelo impositivo do adversário, sem exigir, entretanto, intervenções expressivas da retaguarda rubro-negra, a alternativa de escape verticalizado de Felipe Luiz foi decisiva para o resultado do confronto, com o retorno de Pulgar, o contagiante comando de Jorginho, a mobilidade de Arrascaeta e Pedro, este último a participar dos 3 gols. No primeiro, perfeito lançamento de Rossi em profundidade e o passe para o uruguaio na velocidade do raio invadir a área palmeirense e tocar no canto esquerdo do estreante Carlos Miguel. O segundo, após o empate dos visitantes, em indefensável cabeceio de Vitor Roque diante de uma defesa desfalcada com a lesão de Léo Ortiz e um vacilo no atraso de sua substituição por Danilo. Em lance iniciado por Emerson Royal, Pedro ganhou no corpo a corpo com o zagueiro Fuchs, que sem outra opção cometeu pênalti convertido em 2-1 por Jorginho em cobrança de diferenciada habilidade. Ocorre que, como disse, a eficiência estratégica do Verdão seguiu seu curso de pressão, sem todavia real perigo para a meta rubro-negra, com subsídio de uma zaga bem postada, sem espaços para finalizações certeiras dos avançados oponentes. Foi aí que mais uma vez funcionou a válvula de escape do Flamengo, dessa feita com a Arrascaeta em falha de seu marcador, tocar a feição do "faz o teu" para Pedro, em largas e velozes passadas, superar 2 defensores do Palmeiras e conferir sua marca de artilheiro. 3-1. Na segunda etapa, as modificações de Felipe Luiz se sobrepuseram às de Abel, e o Flamengo controlou as ações, a ponto de, por pouco mesmo, Carrascal deixar de consumar o 4º gol de sua equipe, em chute rasteiro que raspou o poste direito de Carlos Miguel. Nos acréscimos, numa furtiva evolução palmeirense, com súbita falha de marcação da zaga rubro-negra, ensejou ao combativo Gustavo Gomes aproveitar o rebote em difícil defesa de Rossi, fechando o placar. 3-2. Como frisei de início, merecida a vitória da definidora eficácia do Flamengo sobre a eficiência do Palmeiras, em cujo transcurso sobressaiu, entre outros, a esplendorosa atuação de Pedro, por conta, convenhamos, dos escapes verticalizados exitosamente estudados por Felipe Luiz. Igualados os pontos ganhos, Palmeiras em primeiro com a vitória a mais na tábua classificatória do Brasileirão, os protagonistas do eletrizante duelo desse domingo pelo Brasileirão agora viram a página e se voltam para a primeira volta na semifinal da Libertadores. Nessa próxima quarta 23, o Flamengo receberá o Racing no Maracanã, enquanto o Palmeiras se defrontará com a LDU na altitude da capital do Equador, Antônio Júnior. É verdade, Antônio Manuel Góes. Agora as atenções voltadas para a Copa Libertadores da América. Daqui a pouquinho o Robson Lessa vai analisar de forma mais ampla essa primeira volta, da fase semifinal. De um lado, a LDU de Quito recebendo o Palmeiras na altitude de Quito e o Flamengo no Maracanã, nem precisa dizer que vai estar lotado, encarando a equipe argentina do Racing. 2 jogos difíceis, eu sempre deixo claro aqui, porque o Palmeiras é melhor, o Flamengo é melhor, mas Libertadores chegou nessa fase, e a mobilização desses clubes, tidos até como inferiores, cresce muito. É o jogo da vida deles. Então, serão 2 jogos dificílimos. E você analisou bem, uma partida de fato muito boa. Eu discordo, eu vi um comentário do Mauro César afirmando que o Flamengo não jogou bem. Olha, um time não jogou, ele pode não ter feito um jogo como na maioria das partidas faz, mas uma equipe que em 3 chances na primeira etapa faz 3 gols, isso não é jogar bem? Não, foi eficiente. Sim, mas a eficiência
foi algo positivo, então foi uma coisa boa. Foi jogar, foi saber jogar. O Flamengo jogou de uma outra forma contra o Palmeiras, que é uma grande equipe também. O Palmeiras tem um time muito bom. Eu ainda considero o Flamengo, no elenco do Flamengo, né, uns jogadores de maior qualidade, mas o elenco do Palmeiras também é muito forte, não só o time como o elenco. E foi uma partida que o Palmeiras partiu para cima, tentou, teve falhas ali, teve lances polêmicos, aquele pênalti, né? A maior parte considerou pênalti, na hora que eu vi o lance também considerei, mas depois vi algumas opiniões comentando até que aqui na Europa, por exemplo, um lance desse não é pênalti. Né? Teve até uns jogos aqui já na Europa, até no Mundial mesmo, do Flamengo com o Bayern. Então assim, teve um empurrão ali, né? E muitos disseram que o zagueiro, né, do Palmeiras, o Gustavo Gomes, chegou ali, estava empurrando o Jorginho empurrou ele e ele se jogou. Agora gera polêmica. Né? Agora, não dá para a gente negar que o Palmeiras não foi só beneficiado naquele jogo com o São Paulo, foi beneficiado em pelo menos 4, 5, 6 jogos. E a gente está analisando aqui de forma totalmente imparcial, colocando as coisas como elas são. Se não tivesse ocorrido aquilo, a gente não ia falar. Como ocorreu esse lance polêmico, para muitos pênaltis, eu também achei que foi pênalti no começo, depois já fiquei em dúvida com relação a essas afirmações que eu vi, inclusive aqui em Portugal. Agora, a verdade é que foi uma vitória do Flamengo justa, porque o Flamengo foi eficiente, conseguiu chegar aos 3-2, e agora o campeonato de fato, vai ser muito acirrado. Mas também acirrada será a briga pelas demais vagas a Libertadores, hein, meu caro Fernando César? Um abraço. Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E tivemos então nesse final de semana a realização da 29ª rodada do Brasileirão, com o jogo mais aguardado, que foi o confronto entre Flamengo e Palmeiras. Arbitragem à parte, cada um, claro, tem a sua visão, mas vejo ratificando aqui a condição, embora o resultado, de certa forma, tenha beneficiado um pouco a equipe do Cruzeiro, que corre ali pela beirada, né, somando 56 pontos em 29 jogos realizados, mas a dupla Palmeiras e Flamengo ainda segue polarizando a disputa pelo título desse campeonato brasileiro. Agora, claro que com a vitória do Flamengo, os dois têm a mesma pontuação, 61 pontos. Pelos critérios, o Palmeiras ocupa aí o primeiro lugar, mas ambos realizaram o mesmo número de partidas, 28 jogos, um a menos, por exemplo, do que Cruzeiro e o próprio Mirassol. E agora a briga pela vaga direta pela Libertadores, ela segue também confirmando as presenças do Mirassol depois de uma vitória importante com o chamado placar clássico de 3-0 sobre a equipe do São Paulo e, claro, o Bahia também goleando a equipe do Grêmio pelo placar de 4-0. Evidente que o Botafogo está entre os dois, porém a equipe do Botafogo já tem 29 jogos, enquanto que o Bahia, que está logo atrás pelos critérios de desempate, mas pelo mesmo número de pontos que a equipe do Botafogo, o Bahia tem um jogo a menos, realizou 28 jogos contra 29 realizados pelo Botafogo. Me impressiona, sim, a regularidade da equipe do Mirassol, meu caro Júnior, que está ali no quarto lugar com 52 pontos, e do Bahia também, que não perde, como a gente costuma dizer na gíria, não perde o pique na curva. O time do Bahia tem 46 pontos em 28 jogos. E a próxima rodada determina a equipe do Sport,
que está ali numa situação de virtual rebaixado, recebendo a equipe do Mirassol no sábado, enquanto que o Bahia vai enfrentar o time do São Paulo fora de casa, e o Botafogo tem aí no domingo o compromisso com a equipe do Santos. Então tenho comigo, meu caro Júnior, que está bem desenhada aí a situação das equipes que vão assegurar vagas na Libertadores. Pela ordem, Mirassol, Bahia e Botafogo, Júnior. Fernando César, sem dúvida alguma, essas equipes são favoritas, eu também vou nessa linha. E também tem a possibilidade de mais vaga ou mais vagas, né? Que podem aparecer mediante os clubes brasileiros nas competições, na Libertadores, o Atlético aí na Sul-Americana, enfim. Mas a verdade é que essas vagas, de momento, para a Libertadores e a pré-Libertadores, estão de fato, além de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, o Mirassol, que já está, na minha opinião, com a vaga garantida. Eu digo pelo futebol que vem jogando, é claro que matematicamente ainda pode ser superado, mas pelo futebol que vem jogando e já abrindo cerca de 12 pontos do sétimo colocado, não, 12 pontos não, 8 pontos, né? 12 pontos do oitavo colocado, que é uma das equipes brasileiras sendo campeã da Libertadores e tudo mais tal, aí vai abrir mais uma vaga, ou seja, o Mirassol está numa situação muito boa. Botafogo também, apesar de um ano totalmente abaixo, uma equipe com muitos altos e baixos, uma equipe bem em relação a do ano passado, infinitamente distante em termos de qualidade, mas que mesmo assim vem com vitórias, empates, derrotas ali e tudo mais, conseguindo se manter e, para mim, vai conseguir uma vaga também na próxima Libertadores, de forma direta ou indireta, e assim como também a equipe do Bahia. Mas agora, continuando aqui com a nossa resenha da bola, daqui a pouquinho tem informações da Taça de Portugal, que teve jogos no final de semana. Robinson Lessa, as semifinais da Copa Libertadores, vai pegar fogo, meu caro. Primeiro jogo, nada fácil, Palmeiras encarando a LDU de Quito, jogando na altitude lá de Quito, e o Flamengo no Maracanã, recebendo a equipe do Racing. Um abraço, Robinson. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para falarmos um pouco sobre os jogos das equipes brasileiras na Copa Conmebol Libertadores 2025 na fase de quartas de final. Teremos nessa semana os compromissos de Clube de Regatas Flamengo e de Sociedade Esportiva Palmeiras no mais importante torneio da América do Sul. Inicialmente, na quarta-feira, o Flamengo receberá no Maracanã a equipe do Racing. Indiscutivelmente que o rubro-negro carioca é o favorito, é uma das mais fortes equipes do Brasil e do continente sul-americano, sem sombra de dúvida. Joga em casa com o apoio da sua torcida, motivadíssima a equipe da Gávea por conta da vitória diante do líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras. Então, realmente, no nosso modo de ver, tem um favoritismo os comandados do treinador Felipe Luiz. Mas, por outro lado, não vamos esquecer do carrasco que se tornou o Racing nos últimos anos para grande parte dos times brasileiros. O Racing já eliminou Cruzeiro, Corinthians, Botafogo, importantes torneios continentais. Então, é bom botar as barbas de molho, porque não é uma equipe boba, uma equipe que já vem jogando há um certo tempo junta e que realmente é talentosa, é qualificada, mas o Flamengo, independentemente desse aspecto, no nosso modo de entender, tem plenas condições de, na quarta-feira, por jogar em seus domínios, construir uma significativa vantagem para o jogo da volta. Já no dia seguinte, na quinta-feira, Sociedade Esportiva Palmeiras terá um difícil compromisso
lá no Equador, lá na altitude de Quito, contra a Liga Desportiva Universitária. Essa mesma Liga Desportiva Universitária que já eliminou Botafogo e São Paulo. Então, também é pertinente colocar as barbas de molho a equipe palestrina do estado de São Paulo. Vive um bom momento, é o líder do Campeonato Brasileiro, é possuidor da melhor campanha desde a fase classificatória da Copa Conmebol Libertadores, mas o adversário aí é um adversário qualificado que vai tentar tirar vantagem do fato de começar jogando em seus domínios para trazer essa vantagem, administrar, gerenciar essa vantagem no jogo da volta em São Paulo. Todavia, eu acho que os comandados de Abel Ferreira têm condições de fazer frente à LDU, mesmo jogando longe da sua torcida. E vir decidir no Allianz Parque, com o apoio do seu torcedor, com um percentual de chances de classificação maior do que o que se projeta. É uma opinião minha, mas Palmeiras e Flamengo precisam botar as barbas de molho, porque os adversários não são, digamos assim, patos mortos. São adversários que têm qualidade e que chegaram a essa fase do torneio continental com méritos. Então, vamos esperar e aí na próxima semana nós estaremos aqui comentando sobre esses dois jogos e o que esperar para a sequência da competição dos representantes brasileiros. Um forte abraço e até lá, pessoal. Um forte abraço, meu caro Robinson Lessa, e é bem por aí. Sem dúvida alguma, não dá para você achar que pelo fato, eu já tinha mencionado antes e repito agora, pelo fato de você ter duas equipes brasileiras num outro patamar, né, com uma qualidade bem superior, tanto ao Racing como à LDU, que a primeira partida, o jogo de ida, a primeira volta será um jogo de, já ganhou e tal, longe disso, longe disso. E é bom colocar também que as equipes adversárias, tanto a LDU como o Racing, terão uma semana totalmente livre. A LDU, os jogos foram remarcados, os jogos do próximo final de semana pelo campeonato local, enquanto que na Argentina teremos eleições no final de semana e não teremos jogos. Na questão de segurança, então o Racing, como a LDU, terão uma semana sem compromissos, apenas treinando e, de certa forma, descansando para encarar o jogo da volta. Esse sim será decisivo. Então, é fundamental que tanto o Flamengo, principalmente, né, que vai jogar o primeiro jogo em casa, tentar fazer uma diferença no saldo de gols para jogar com uma certa tranquilidade, se é que dá para falar assim, no estádio que é um alçapão, a pressão é total, a torcida do Racing é fabulosa, o Racing cresce nessas horas com qualquer equipe argentina, mesmo estando mal no campeonato, mas é uma equipe que chega nessa fase e cresce bastante, a LDU também, hoje é uma equipe grande, né, do Equador, sem dúvida alguma, com conquistas, montando bons times, então teremos jogos difíceis também, na minha opinião, nessa o primeiro compromisso, jogos de ida da Copa Libertadores da América. E a Taça de Portugal teve jogos da terceira rodada neste final de semana, com o Benfica superando a equipe do Chaves na sexta-feira, vencendo por 2-0, o Chaves que é uma equipe normalmente presente, né, na primeira divisão, foi o time inclusive do Hugo Souza, jogou aqui uma temporada e depois foi para o Corinthians, ex-Flamengo, o guarda-redes, o goleiro. Tivemos o Paços de Ferreira recebendo o Sporting e oferecendo resistência, né? O Sporting ganhou por 3-2, jogo difícil. O Porto passou pela equipe do Celoricense, são equipes de divisões abaixo. O Porto fazendo 4-0, jogando fora de casa. E o Braga também jogando fora contra a equipe do Bragança.
equipe também de divisão inferior, venceu por 1-0. Ou seja, as principais equipes de Portugal se saindo bem na terceira rodada da Taça de Portugal. Esta edição da nossa Resenha da Bola, que teve o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com um valor incomparável, uma qualidade também nota 10. Você vai lá no link na descrição deste vídeo e conhece todas as camisas de clubes e seleções na Agóis Esportes. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!